Gostaria de saudar você neste dia com a paz do Senhor Jesus. E hoje nós vamos estar lendo o texto bíblico de Lucas, capítulo 23, os últimos versículos deste capítulo, onde será narrado a sepultura de Jesus. Capítulo 23, portanto, versículo 49 até o 56, o texto diz: "E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galileia estavam de longe vendo estas coisas. E eis que um varão por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, de Arimateia, da cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus, esse, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. E, havendo-o tirado, envolveu-o num lençol e pôs num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento." Muito bem, meus irmãos, este texto é um texto sobre a sepultura de Jesus. Uma das coisas que me chamou a atenção quando eu li é que eu me lembrei que havia uma profecia escrita sobre a sepultura de Jesus. E ela está no capítulo 53 e versículo 9 de Isaías, que diz: "E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte." E nós vemos aqui que Jesus não só cumpriu na sua vida o que foi profetizado dele, não só cumpriu na sua morte, sendo pendurado no madeiro, e tantos outros detalhes da morte de Jesus foi mencionado em profecia. E ainda temos algumas coisas que vão acontecer, o fato do seu corpo não ter visto a corrupção, ou seja, ele ressuscitou antes que houvesse putrefação da sua pele, do seu corpo, isso tudo profetizado, neste caso no livro de Salmos, mas até na sepultura de Jesus, a profecia no Antigo Testamento, ou seja, Deus Pai tomou cuidado de que fosse escrito, estivesse lavrado, aleluia, isso tudo para que aqueles que procuram a fé, a verdade, encontrem. Quem lê o Antigo Testamento, a escritura que foi dada aos antigos, ao povo de Israel, encontraria em Jesus a perfeição do cumprimento daquele que era o Filho de Deus, o Messias prometido. E aqui está mais uma prova. Aí está José de Arimateia, um homem rico, e que pediu a Pilatos a custódia do corpo para sepultá-lo, e sepultou numa sepultura de rico, que era numa pedra, não é, cavada ali, algo caríssimo para ela, e mais ainda ser nova, ou seja, ninguém tinha nunca sido sepultado ali. Então, este é mais um cumprimento de uma profecia sobre Jesus. Mas eu gostaria de ainda, sobre este texto, refletir algo para nós, para a nossa vida. E é a realidade da morte, da sepultura. A sepultura, ou seja, a morte, é uma despedida. E ela é muito forte, irmão. Eu sei que você, talvez, com certeza, já despediu alguém perto de você, ou de um pouco mais distante, mas despediu. E é uma ocasião muito forte, é uma separação sem fim, esta é a realidade. Até aquele momento não existia nenhuma esperança, e ainda que Jesus tivesse dito que haveria de ressuscitar, a Bíblia algumas vezes fala que eles não entendiam, e mesmo que alguém pudesse entender a realidade de sepultar alguém, de ver aquele corpo morto, sem vida, e você que conhece uma pessoa morta, você sabe, acabou, aleluia. Então aquilo ali significava que aquele amado, aquele mestre, aquele que fazia milagres, aquele que os amava, aquele que libertou aquelas mulheres, aqueles homens de prisões diabólicas, aquele que falava palavras de vida em meio de um sistema religioso morto, aleluia, aquele que trouxe a glória, a luz, a esperança para aquela nação, que tirou daquela mesmice religiosa para uma dimensão divina.
e que estava já nestes últimos dias dizendo: eis o meu sangue, o meu corpo. Tudo bem, aquilo tudo já era muito esquisito para eles, muito difícil de entender, mas chegou o dia, chegou a hora, e foi massacrante, foi terrível demais o que Jesus sofreu, como ele chegou na injustiça a ter sido levado àquela cruz, aleluia. Mas era injustiça para o homem, para com ele. Mas ele estava levando ali não os seus pecados, mas o pecado de todos nós, como diz o texto de Isaías 53. Ele levou. E o pior é que aconteceu. Ele entregou o seu espírito e ali ele morreu. Aleluia. Não foi um show. Muitos hoje, às vezes eu vejo televisões e aparições de pregadores fazendo shows espirituais. Jesus não fez show para ninguém. Ele deu a sua vida verdadeiramente. As suas pancadas, as suas dores, aleluia, a coroa de espinho, nada daquilo foi um show. Pelo contrário. Ele, como homem, pediu ao Pai: passa, se for possível, de mim este cálice. Mas era necessário, e ele tomou até o fim, aleluia, a sua cruz por amor a nós. E ele se entregou e ele foi sepultado. E eu quero que hoje, claro que nós vamos daqui a 2 dias estar meditando sobre a ressurreição. Nós já sabemos que foi uma realidade, mas é importante nós meditarmos também na realidade de uma sepultura, porque a sepultura fala do fim, fala da morte. Se não fora nós conhecêssemos que pela palavra de Deus há um poder maior do que a morte, de que ele vai mostrar para nós que a morte vai ser o último, inclusive a Bíblia diz, o último inimigo a ser aniquilado é a morte, porque ela até agora ela é o fim, aleluia. E isso traz nós entendermos aqueles que estavam vendo, aqueles que estavam acompanhando o seu corpo, aquela tristeza geral dos discípulos e de todos aqueles que até aquele momento seguiam a Jesus. Que nós possamos entender que a vida é rodeada de episódios de morte. Que nós sepultamos pessoas, que nós sepultamos realidades. A gente sempre diz, né, enquanto a vida há esperança, mas há casos que morreu. No entanto, nós precisamos saber, aleluia, que a morte ela é cruel e não há poder maior sobre ela. Mas nós conhecemos pela palavra de Deus que ela não é o fim. Porque Jesus venceu a morte. Nós vamos falar disso sobre a ressurreição. Ela não é o fim para nós, aleluia. Que nós possamos entender, que nós possamos reconhecer a tristeza, entender, ter empatia uns pelos outros, quando nós enxergamos situações de morte de pessoas e às vezes morte de realidades na nossa vida. É muito difícil, é cruel, mas o Senhor, Ele é Senhor sobre todas as situações e Ele vencerá, no contexto bíblico aqui, a morte, aleluia. E Ele venceu a morte, portanto, para nós, a morte não é o fim. Que Deus possa abençoar as nossas vidas, mas que nós possamos, neste dia, meditar e entender que Ele deu verdadeiramente, Ele foi até o fim, aleluia, mas pelo poder de Deus, este não foi o fim de Jesus, glória a Deus, e porque não foi o fim dele, a Bíblia diz que ele foi as primícias dos que dormem, nós temos uma esperança para as nossas vidas também. Amém.